E aí, pessoal, tudo bem? Quem está falando com vocês é o Juan de Souza e hoje eu vou conversar aqui um pouquinho com vocês sobre a recente debandada de muitos streamers da Twitch para outras plataformas como o Trovo, como o YouTube e também anteriormente já estava acontecendo isso, né, para a Nimo, que foi descontinuada. Explicar para vocês também por que a Nimo foi descontinuada, no meu ponto de vista, e também o Mix da Microsoft lá atrás. Inclusive, eu já gravei um episódio há muito tempo, lá em 2020, quando foi descontinuado o serviço, né? Explicando detalhadamente o porquê que muitas empresas elas optam em descontinuar o serviços como Nimo e outros mais de streaming, né? O que acontece nos bastidores e também trazer aqui para vocês o meu ponto de vista, né, de toda essa história. Bom, a Twitch, ela praticamente é uma plataforma que eu comecei, inclusive, né? Eu fui pelo Mixer, na verdade, lá atrás. E aí, numa ocasião lá em 2019, eu era moderador de um canal de um amigo meu, que também é gay, e começaram a aparecer alguns haters. E eu reportei pra Twitch. Ela foi me baniu por excesso de uso e recurso de banimento. Eu achei uma coisa horrível, né? Tipo, não faz o menor sentido. Aí depois de meses eles reviram, mas já tinha ido pro YouTube. Esse meu relato é somente um dos problemas que a Twitch tem atualmente, né? Ela tem vários outros problemas, assim, é inacreditável quantos problemas ela tem. Ela é uma boa plataforma, mas ela tem tido reduções e ajustes aí no passado tempo, um tanto quanto controversos. Seja em percentual para os criadores de conteúdo, seja em relação às estratégias de live na banheira e coisas do tipo, né? Fora a falta de entrega de forma orgânica, como era anteriormente, né, para as pessoas que ativaram o sininho lá para receber notificação também, que as pessoas que seguiram os canais, né? O que é o mínimo, né? Você tem que receber os canais. Então, assim, é uma situação um tanto quanto complicada para a parte do, assim, olhando da parte da Netflix, né? A questão da Netflix, não, perdão, gente, me misturei com o podcast anterior. Quem sabe faz ao vivo. Da parte da Twitch, né? E assim, recentemente, né, por conta da inflação, eles provavelmente receberam ordens da Amazon, da empresa que está acima, né, da Twitch, a igualar na parte de percentual. Antigamente era o percentual para quem é parceiro da Twitch era diferenciado, né, se eu não me engano, 70%, 30%, e agora eles vão colocar 50-50. Fora os impostos, né, que vão estar impostos e royalties, né, que vão estar inclusos aí também. Anteriormente, o formato ele era totalmente diferente. Eu me lembro que você tinha um certo incentivo, assim mesmo, de procurar, né, determinado tipo de conteúdo na Twitch. E vou dizer que era uma das experiências mais incríveis, assim, que eu já presenciei, sabe? Naquela época. Era simplesmente mágico. Foi ali que eu encontrei um grande amigo meu, que é o Contato Nerd. Inclusive sigam ele lá na Trovo, contatonerd.online/trovo. E é uma pena que a Twitch ela jogou tudo isso água abaixo, sabe? Ela conseguiu meio que deteriorar todo o ecossistema que ela criou, né? Então é realmente uma pena que a Twitch tenha se tornado o que se tornou, né? E ano passado, em 2021, quando a Twitch tomou a iniciativa de regionalizar preços, foi uma das piores estratégias. Eu falava assim, do lado do consumidor é uma estratégia boa, mas do lado do criador de conteúdo é uma das estratégias mais horríveis, horripilantes que existem, porque você basicamente tem que direcionar parte das verbas para os produtores, e as pessoas pensavam, olha, com o mesmo orçamento a pessoa vai dar um gift sub e tal, mas é um número limitado, né? Porque você, sei lá, vamos supor que você dê 50 gift subs, já chegou a todo mundo que acompanha, não tem mais pessoas além daquelas. Então acho que o impacto ele foi muito mais negativo do que positivo, né? E a questão da falta do poder de compra não é culpa da Twitch no Brasil, é culpa do governo, não o atual, aliás, também o atual, mas todos os outros anteriores, né? O salário mínimo no Brasil era para ser 5 mil reais, eu já falei isso em outros episódios, né? Então é meio complicado. Acho que a Amazon ela assumiu um problema que não era dela, na minha opinião, que é essa questão da parte de regionalização de preços, né? Isso foi só o início assim da gota d'água, né? Porque depois
do que ocorreu, né? Foi basicamente assim, um momento de deletar tudo. E foi o que começou a acontecer. Muita gente que fazia live parou de fazer live. Com a retomada também, as pessoas passaram a consumir conteúdo de forma diferenciada devido à correria do dia a dia e tal. Então, assim, o processo, ele mudou, né? Ele mudou por completo, diga-se de passagem. Então, eu acho que a Twitch, ela já não é mais a mesma plataforma como era, né? Eu lembro que em 2016, 2017 eu já usava a Twitch, mas ainda era muito pouco e não tinha muitos brasileiros, era somente estrangeiros. E a Twitch ela começou a ganhar força mesmo em 2018, 2019 aqui no Brasil e em Portugal também. E de lá para cá esperava-se muito, né, que ela iria crescer e tudo mais. Só que a inflação americana está meio que pressionando e as quedas, as recentes quedas, né, nas ações da Amazon nos Estados Unidos também estão corroborando para que ela se receba ordens lá de cima de igualar a preço. Agora você pode fazer live em múltiplas plataformas, que ela não vai mais brigar por conta disso, né? Então, assim, é um número significativo de pessoas que está migrando de plataforma, indo para Trovo, indo para o YouTube, o caso do Contato Nerd, por exemplo, e tantos outros, né? Eu já tinha migrado lá em 2019, mas eu já previ que ali estava um comportamento meio estranho, sabe? Meio fora do normal. Então, no meu ponto de vista, eu acho que juntou tudo, na verdade, né? A questão de custo, que ela a famoso, a mesma palavra que eu mencionei no episódio anterior, que foi da Netflix, que eu até tinha confundido aqui. A água bateu no bumbum. Porque o motivo da Nimo e do Mix, gente, o Mix era da Microsoft. A Microsoft tem muito dinheiro em caixa para poder investir. Ela descontinuou não é porque por falta de dinheiro, é pelo contrário, porque gasta-se, queima muito dinheiro com esse tipo de serviço. Você tem que manter servidores gigantescos. No caso da Amazon, ela tem a AWS, mas é aí que tá. Vamos analisar no ponto de vista direto. A Microsoft também, ela tem a Microsoft Azure, né? Então, é bem complexo, bem complicado. O Google ele consegue porque ele meio que tem prejuízo com o YouTube, mas ele consegue equivaler esse prejuízo a outros setores que estão ali diretamente relacionados. Eu vou dar um exemplo. Imagine que você tenha um site sobre emagrecimento. Só que esse site ele não te traz diretamente retorno financeiro, ou seja, ele não paga as contas. No entanto, né, por esse site existir, você consegue, como consequência, né, positiva, direcionar, por exemplo, infoprodutos, né, cursos e tudo mais que são de relevância para as pessoas. E aí você ganha comissão diretamente nos cursos e não no site. Então você acaba compensando a perda que você teria diretamente ali com o serviço principal. É o que o Google faz. Então o Google Cloud, o Google Business em si, que é o Google Workspace, que a gente usa na empresa, inclusive, o Google ele acaba equilibrando essas despesas, né, essa conta toda, de uma forma mais otimizada. Então acaba realmente entrando ali. Mas no caso da Amazon, ela também consegue manter sem nenhum problema, até porque ela vinculou junto com a Amazon Prime, né, então faz sentido, né, ela ter que colocar isso como SVA. Né, quem acompanhou o podcast anterior já sabe o que é SVA, que é Serviço de Valor Agregado, para agregar benefício, né, na assinatura Amazon Prime. Mas uma plataforma ela não vive sem pessoas, sem usuários, sem pessoas ali assistindo e tudo mais. Eu, particularmente, sempre falei que. Eu lembro da época até do Facebook, lá em 2012, né? Que muitos sites, mas assim, muitos, era um erro clássico. Eu tinha 13 anos de idade, 12 para 13 anos. As pessoas pegavam, tinha lá o URL de um site e ele redirecionava para a página no Facebook. E eu me perguntava, eu falava, gente, vocês não acham um pouco arriscado? Porque se o Facebook mudar as regras do jogo e tudo mais, vocês vão ficar, assim, 100% no Facebook sujeito à regra deles? Porque é aquela famosa história. Quando você está na casa dos outros, você está sujeito à regra das pessoas que estão ali, né? Até porque você não é dono da casa. Então é meio óbvio que você vai estar sujeito ao que for definido ali, né? Você não tem muito controle, né? Muita alçada. Então, basicamente, muitas pessoas quebraram a cara porque quando o Facebook começou a entregar para menos pessoas, as pessoas falavam, ué, mas peraí, e aquele tráfego orgânico e tal?
e aí voltaram para o site, porque viram que você ter um site próprio, ou seja, você ter o seu próprio espaço, é muito importante. Você tem que ter ali o controle, não é algo ditatorial nem nada do tipo, mas seu espaço, suas regras, né? Uma propriedade privada. Então você tem controle sobre o que está ocorrendo, né? O que está acontecendo por ali. Quando você não tem esse controle, obviamente você fica sujeito, né, a situações um tanto quanto complicadas, porque se a plataforma muda de ideia e algoritmo, como é o que a Twitch está fazendo, você fica sujeito àquilo, né? E para você mudar isso é muito complicado, muito difícil. Basicamente, eu, eu vejo a Twitch como algo que aconteceu lá atrás no Facebook, né? Eu acho arriscado vocês, produtores de conteúdo, né? Não estou criticando, pelo amor de Deus, gente. Eu estou só sugerindo algumas coisas. Eu acho que a gente precisa sempre analisar de uma forma mais analítica as coisas, né? Então, cria sua marca digital. Às vezes você vai criar um site, uma coisa simplesinha. Mesmo que seja institucional, você vai gastar pouquinho, sabe? Inclusive, se precisar de ajuda, a gente só mandar lá no nosso site, fx.com.br, né? E clicar lá no WhatsApp, que a gente vai estar disposto a atender também, não tem problema. Valores bem acessíveis para que vocês possam ter o espaço de vocês ali online e montar o próprio site de vocês por um valor muito baixinho. Então, assim, eu acho que é importante você ter o espaço de vocês, sabe? O servidor no Discord, ter participação não em uma, mas em várias redes sociais para que você possa chegar a esse público na parte de social media, né? Eu acho que é importante a gente ter essa abrangência, diga-se de passagem. Por quê? Porque a gente precisa ter uma noção, né, uma noção principal de que quando a gente está no espaço dos outros, se eles mudarem alguma coisa, a gente vai ficar numa situação bem, bem periclitante, né, como diria o pessoal. Então, é o que está acontecendo com a Twitch, né, diretamente. É muito triste, porque tem muitos produtores de conteúdos com conteúdos muito bons que simplesmente pararam de fazer live, né? Então, assim, muita gente mesmo. E olha que acompanha muito mais streamers estrangeiros do que brasileiros. Eu posso dizer que até eles pararam o fluxo, assim, que era antigamente, né? De fazer live e tudo mais, porque não está tão compensando mais como antigamente. Então eu acho que os grandes eles vão ficar ali, né? O Gaules, o Casimiro e vários demais, porque eles já são figuras públicas, né? E eu acho que nesse formato a Twitch funciona, quando você utiliza ela como intermédio, não como algo principal. Como assim? Imagina que você já é conhecido, você é uma figura pública, a galera já conhece você, e você fala, gente, eu vou fazer uma live lá na Twitch, me segue lá. Aí vão vir muitas pessoas ali acompanharem o seu conteúdo, interagir com você, mas são pessoas que já o conhecem, sabe? Então você faz uma segmentação de público, né, e direcionamento de público. E isso funciona. Mas o contrário, como era antigamente, que é know by yourself, né, como eles dizem, que é encontre ou conheça por você mesmo, tem caído bastante. Até mesmo no YouTube, eu diria, né? Quando você já é uma figura pública, o processo é mais, entre aspas, mais fácil. Não é que é fácil de fato, mas ele é mais facilitado, vamos dizer assim, né? O contrário, não. Então a gente tem uma sinuca de bico aí, como o pessoal fala, bem, bem complexa. Então, eu particularmente acho que é muito importante, falando isso para todos os produtores de conteúdo. O caso do Contato, por exemplo, é um fato. Ele tem o portfólio dele, né? Justamente falando sobre as soluções que ele oferece, a- as marcas e tudo mais. Eu acho que é super válido, né? Redes sociais e tal, porque você tem controle ali sobre essas questões, né? Pedir para o pessoal acessar, para deixar um comentário, para, enfim, conhecer outros sites. E eu acho que você ter uma integração sobre tudo que você faz, exemplo, eu vou investir em ads aqui, ou se você não tem condição de investir em ads, eu vou fazer alguma promoção, ou vou fazer uma live de tal tipo, chamar o pessoal para entrar no meu servidor do Discord, porque dessa forma você mantém o seu público conectado, né? Seu público engajado com o seu conteúdo. Então eu vejo como um ponto importante para que você evite que o seu canal ele morra com o tempo. E às vezes não é nem por culpa sua, né?
às vezes é por culpa da plataforma. A plataforma acaba não entregando e, consequentemente, as pessoas, se elas não veem, né, a- aquele conteúdo chegando até elas, elas pensam que não tem conteúdo simplesmente. E é uma situação, assim, um tanto quanto complicada, né? Porque nem o produtor de conteúdo, nem o usuário que assiste aquele conteúdo tem culpa, né? Acaba que todos viram vítima, né, no mesmo processo. Então, eu acho que é importante você ter o seu próprio espaço para evitar esse tipo de problema, porque, assim, é bastante complicado, né? É complicado mesmo. Então, eu acho que ter o próprio espaço e analisar várias plataformas, né? O próprio Contato, eu converso bastante com ele, ele diz que o ideal é você, ainda mais agora, fazer live em mais de uma plataforma simultaneamente, né? No YouTube, na Trovo, enfim, para que você alcance o público que você deseja, né? Então, acho isso válido você chegar a esse público e ter várias formas de fazer com que esse público chegue até você, né? Se possível também, tente fazer live em inglês, caso você saiba falar inglês, né? Ou espanhol também, porque você aumenta o range de alcance, né? A alçada de alcance. Você não fica restrito apenas ao Brasil. E eu falo isso do meu lado por experiência própria. Meu canal no YouTube, o foco principal dele é em inglês e também em português, mas o foco base dele é em inglês. Sempre foi desde 2019. Então, eu comunicando com as pessoas, você conhece pessoas incríveis do mundo inteiro, pessoas da Europa, dos países da Europa, pessoas dos Estados Unidos, do Canadá, da Austrália. E você alcança muita gente, e, consequentemente, acaba entrando muito membro, acaba tendo um público muito maior e, consequentemente, o seu CPM, né, seu custo por mil, ele aumenta também. E você não fica limitado somente ao Brazilian Português, né, o português brasileiro e ao Brasil, ou a Portugal também. Então, eu acho isso válido. Você pode fazer os dois também. Acho que é válido você testar vários formatos e ver o que melhor funciona para você, né? Porque afinal de contas a gente não tem muita alçada, né? A gente não consegue fazer muito para mudar o cenário que está acontecendo em relação à Twitch. A gente só consegue realmente tentar se diferenciar. E eu acho que esse é o ponto principal para a gente fechar aqui com chave de ouro. Eu acho que se diferenciar dos demais com alguma coisa, alguma pitadazinha de diferença ali, eu acho que isso faz realmente que o público mantenha ali fiel, né? Porque hoje virou commodity. Você chega e fala, vou fazer live de Minecraft ou Fortnite. Tá, você tem milhares de canais fazendo exatamente a mesma coisa e muitas das vezes no mesmo idioma que você. Qual que é o seu diferencial? Por que as pessoas vão assistir você do que os outros, né? Então, acaba virando commodity, né? Você vai entrando mais pessoas e, assim, os que param de assistir, perdão, os que param de produzir ali somem e dão abras para novas pessoas e que vão tentando. Isso é igual mesmo a projetos de site, a projetos diversos. Pode dar certo, como pode não dar certo, né? É uma via de mão dupla. Mas é válido você testar e fazer o que a gente chama em startups de pivotar. Ou seja, testar vários formatos, né, e ver o que melhor funciona para que você não fique limitado apenas a um ou outro formato, né? Para que você tenha várias possibilidades e não fique restrito a essas possibilidades por conta de um ou outro fator. Então, eu acho que, do meu ponto de vista, é importante vocês se atentarem em relação a isso, né? Levar em consideração de que todo o ecossistema da Twitch está mudando, né? Seja para melhor ou para pior, mas está mudando e que a gente não pode ficar limitado, né, apenas à plataforma. E eu não estou criticando os criadores de conteúdo de forma alguma, eu estou só trazendo aqui meu ponto de vista do que eu acho, né, em relação a tudo isso e o que pode ser feito. Não é uma regra, não estou dando aqui fórmula mágica, garantindo que vai funcionar. Estou só dizendo que diferenciais atraem, né? Você, quando vê uma empresa, uma marca fazendo alguma campanha ou algo diferente, assim, fora do comum, te chama atenção, né? Você olha de uma outra forma, você fala, nossa, puxa, olha que interessante que eles estão fazendo. É diferente. Então, eu até, para fechar, eu vi um propaganda, faz muito tempo isso, atrás de um ônibus no Rio de Janeiro aqui, e aí tinha uma moça e uma melancia na cabeça, literalmente,
e aí tava escrito tipo assim, ó, chamou a atenção? Pois é, sua marca pode aparecer aqui também, anuncie aqui. Eu achei essa campanha de marketing genial, porque você basicamente chamou a atenção de verdade, você conseguiu fazer com que as pessoas, né, fossem ali, tipo, e visualizassem aquele banner gigante, e realmente é diferente, porque você olha de uma outra forma, sabe? Então, eu acho que isso é o que está faltando, assim, sabe, em produção de conteúdo. E quando eu digo produção de conteúdo, eu não estou dizendo somente live, somente Twitch, eu digo como um todo. Seja o YouTube, seja a Twitch, seja site, seja redes sociais, seja tudo. Você inovar, você fazer coisas diferentes, eu acho que é fundamental. E você acaba criando uma referência, né? As pessoas, quando elas vão assistir ao seu conteúdo, elas já sabem mais ou menos ali do que se trata e de que você gosta de fazer coisas específicas, né? Que chamam a atenção. E, consequentemente, chamando a atenção, as pessoas vão voltar e vão continuar acompanhando o que você está fazendo. Afinal de contas, o ser humano como um todo é um ser humano curioso. Então, quando você produz conteúdos que remetem à curiosidade, você fica na memória, né? Então, eu acho que é super válido a gente analisar nesse sentido. E basicamente é isso, gente. Eu queria compartilhar um pouquinho com vocês aí o que está acontecendo, né? Que tem relação com a bolsa também, tem relação com mudança de comportamento também do consumidor, né? Dos usuários. E muitos streamers eles acabam ficando um pouco decepcionados, pensando que eles estão errando, às vezes, em algum aspecto, e às vezes estão de fato, mas também pode ser que não seja isso, né? Pode ser que seja apenas a plataforma mudando e isso faz com que você fique um pouco triste, né? Porque você acaba se acostumando com outra questão em específico, né? E você vê ali todo o seu projeto, né, indo água abaixo, e você pensa, poxa, por onde eu errei? O que está acontecendo? Será que eu fiz alguma coisa aqui? Tem como remediar, mudar e tudo mais? E eu estou compartilhando com vocês a minha experiência, né, com a Twitch em si e também o que pode ser feito, né, dependendo aí da sua alçada, né, para resolver essa situação da melhor forma possível e seguir em frente, que acho que é o mais importante. Por esse episódio é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês no próximo episódio. Lembrando para vocês se inscreverem lá no canal no YouTube Falando de Coisas, ativar o sininho para receber notificações. Consultar nosso site também, falandodecoisas.com.br, porque por lá você pode sugerir pautas e também interagir com o episódio, né, com o pessoal ali, ou também nos comentários no YouTube, né, do vídeo em questão. Espero que vocês tenham gostado e vejo vocês no próximo episódio. Lembrando que todas as terças e quintas, às 5 da tarde, um novo episódio vai estar disponível simultaneamente no YouTube, né, em um Premiere, em uma estreia, e também no seu agregador de podcast favorito, seja Apple Podcast, Spotify, ou também vários outros aí, né, Amazon Podcast, Google Podcast, enfim. E lembre-se também de avaliar nosso podcast lá no Apple Podcast, caso você utilize o iOS, que ajuda bastante a recomendar para outras pessoas, tá bom? Vejo vocês na próxima, pessoal. Forte abraço e até mais. Tchau, tchau.